boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Seja bem-vindo ao canal da Fé e Graça, Palavra da Fé, né, e da Graça de Deus, né, nosso canal no YouTube falando só sobre fé. Faz tempo que eu não postava um vídeo, mas agora eu vou lançar essa semana, aproveitando o tempo que eu vou ter um espaço melhor de tempo aí para trazer para vocês porções da fé, porções de palavras da fé, para que você possa entender um pouco esse mecanismo, como funciona a questão da fé em ação, né? A fé viva. A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta, ou seja, a fé inoperante. Não adianta você achar que você tem fé, mas a sua fé não está operando, não está inoperante sobre a sua vida. Ela precisa manifestar algo, ela precisa manifestar alguma coisa que você mostre realmente a operação que você está crendo, acreditando e agradando a Deus pela fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: é impossível agradar a Deus, só importa aqueles que buscam, né, a presença de Deus, crê que Ele existe e é galardoador, o presenteador daqueles que o buscam. Então Deus sempre tem algo de nós para agradarmos através da fé. Que agradar a Deus tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Ao contrário disso, assim, que desagrada a Deus, a falta de fé, a incredulidade. Aí se você vê desde Gênesis a Apocalipse, você vê que a incredulidade, a murmuração, a reclamação nunca agradou a Deus, nunca vai levar o homem a lugar nenhum. Esse canal é um canal independente, depende das suas doações. Vou deixar meu Pix aí para você queira doar com qualquer quantia que Deus colocar no seu coração, e você então mantém o nosso canal no ar. Nosso canal não é monetizado pelo YouTube, ele é desmonetizado, tá? Então ele depende muito de você e da sua doação, e nós queremos ser então um canal, um gasofilácio, para que você possa semear a nossa vida, que Deus multiplique. Quero agradecer a você que já nos abençoou, né? Agradecer a Deus em primeiro lugar, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, desejando a você multiplicação e bênção sobre a sua vida. Então tá o Pix aí, fica à vontade de semear em nosso canal, em nosso ministério, que você seja grandemente abençoado e tenha um 2023 realmente próspero e abençoado pela graça de Deus. Bom, vamos começar hoje falando sobre então a justiça de Deus. Quando nós falamos lá em Romanos capítulo 5, Paulo trata aos romanos sobre justificação, e lá em Coríntios 5, 21, que nós, ainda sendo pecadores, Jesus veio até nós, pecadores, destruídos da glória de Deus, como foi em Romanos, né? Através de um homem veio o que? A condenação, a justiça, a injustiça, né? O homem saiu da graça de Deus, lá em Adão pecou, né? Então ele saiu daquela graça, ou da vontade, ou do favorecimento de Deus, e então, através do seu ato de rebeldia contra Deus, entrou todo tipo de desgraça no mundo, como a morte, a pobreza, a miséria, a destruição, porque o homem ficou então destituído da glória de Deus, né? Perdeu, né, a presença, principalmente a comunhão com Deus. Então ele estava fora da graça e dentro da vontade de Deus. Aí Jesus veio através de um homem, trouxe então a redenção e a graça. O pecado entrou através de um homem, Adão, mas a salvação veio através de um outro homem, segundo Adão, Jesus Cristo, que nos trouxe então a redenção, e através dele veio resgatar aquele que se havia perdido. Então veja bem, querido, nós estamos então duas situações aqui. A primeira situação é a queda do homem através de um homem que condenou toda uma geração de filhos e netos até chegar à nossa geração atual. Carnalmente falando, estamos todos que nascemos nesse planeta, estamos destituídos da glória de Deus, até o ponto que nós entendemos e aceitamos o Filho de Deus, que realmente, lá em João capítulo 1, versículo 12, que dá o poder àqueles que receberam Jesus, têm o poder de ser chamados agora filhos de Deus. João 1,12. Então, o verbo que se fez carne habitou entre nós, vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Então Jesus veio com o único objetivo. Primeiro, ele veio através de uma promessa dada a um homem chamado Abraão. Abraão, ele tinha um chamado. Veja bem, depois de Noé até Abraão, se passaram 400 anos.
400 anos segundo alguns estudiosos. Deus se calou em 400 anos. É interessante que depois do Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus se calou 400 anos, até a manifestação. Deus, ele sempre vai levantar em tempos exatos alguém como libertador. No caso, Deus levantou Noé para libertar uma geração da sua família, para criar uma nova geração. Levantou uma aliança abraâmica para trazer uma promessa do Filho de Deus. Depois levantou Moisés. Bom, aí você sabe os homens principais da história que foram levantados. Mas falando sobre a justiça de Deus, voltando à promessa que Jesus estava trazendo até nós, através de Deus, que mandou seu Filho único, unigênito, né, para que todos aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A primeira entende que Jesus veio para os judeus, né? Ele veio para os judeus, né? Mas no Evangelho já dá uma amplitude maior, fala assim, para todos aqueles que nele crê. Então não é apenas para o judeu. Lógico que Jesus veio para o povo israelita, a terra dele, o povo aliançado com Deus através de Abraão. Mas a palavra de Deus também diz que um povo que não me conhecia, que não clamava pelo meu nome, lá em Isaías, que nunca falou de mim, de repente clamou pelo meu nome. E Deus então trouxe favorecimento, se cumprindo a profecia, para aqueles que estavam fora da aliança abraâmica, tivesse acesso agora, através de Jesus nele, à bênção de Abraão. Então nós temos aí duas situações da bênção de Deus chegando através da justificação, não apenas agora para aqueles que eram judeus, na época que entenderam que ali Jesus veio pregar primeiro aos judeus, aos filhos da casa, aos filhos da casa, e aqueles então que rejeitaram, e a palavra veio depois, chegando a dispensação da graça, a dispensação dos gentios, que a palavra veio através aos gentios, né? Como o apóstolo Paulo foi enviado como apóstolo para pregar aos gentios. Pregou aos Efésios, aos Coríntios, aos Romanos, e ali então, todas as cartas, incrível que pareça, as cartas paulinas, veja bem, as cartas paulinas, que eram voltadas para as igrejas asiáticas e europeias, né, vamos colocar assim, as igrejas europeias, que no caso da Grécia, de Corinto, no Efésio e Romanos, as igrejas eram europeias, né, comunidades cristãs europeias, onde que tinha. Primeiro Paulo pregava a quem? Sempre na sinagoga, sempre. O princípio sempre do evangelho foi pregar, e Paulo tinha essa característica. Primeiro, vou levar primeiro aos filhos da casa, vou levar, a palavra vem. Aí ele pregava para os judeus, depois ele pregava aos gentios. A primeira fase disso, nós encontramos evidência disso, é quando Pedro, que estava lá em Judéia, ele, Tiago, após a morte de Jesus, a ressurreição de Cristo, quando Deus leva ele a pregar para o primeiro gentio. Pedro pregou também para o gentio Cornélio. Deus via suas esmolas e Deus levou então a pregar na casa de Cornélio. Um anjo falou que Cornélio manda chamar Pedro, Simão, e trazer a palavra para você. Veja, o anjo não pregou o evangelho. Ele orientou, se manifestou diante de um homem, o centurião, falou: não, você chama Pedro, ele vai trazer a palavra da salvação. Então isso mostra que a palavra não é para anjo, anjo não vai ministrar nunca a você. Essas histórias que anjo apareceu, apareceu um anjo trazendo um novo evangelho, apareceu um anjo trazendo uma nova orientação, meu irmão, isso é balela, porque a palavra de Deus diz que a divulgação do Novo Testamento, a palavra de Deus, do Evangelho, as boas novas, sempre tem que sair das bocas dos redimidos e salvos crentes em Cristo Jesus. Eles podem trazer a palavra, que eles são chamados para a sua justiça. Então não tem anjo nenhum que vai pregar a palavra para você, uma que eles não podem. Os anjos são espíritos ministradores, ou seja, aqueles que estão servindo a mesa, servindo a igreja, estão aí à disposição de você para servir a igreja, servir a você, porque você é um príncipe de Deus. Você vai entender
porque eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então entendemos que Pedro falou primeiro um homem chamado Cornélio, a palavra gentil, falando da salvação e da justificação. Então nós entendemos que a palavra justificação, em Romanos capítulo 5, quando Paulo fala que a ofensa veio através de um homem por causa da lei. Veja bem, a lei é espiritual, mas o homem era carnal e ele não conseguia cumprir a lei. Então estudamos Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7 e finalmente encontramos Romanos 8. Paulo começa então a sua conclusão. Ele fala da explanação da lei, da justificação, ele fala da questão do pecado, da apresentação da graça, ele fala da dificuldade do homem de manter para suas próprias forças, querendo fazer a vontade de Deus, não é impossível, mas quando ele está no Espírito Santo, no Espírito, vivendo no Espírito, ele cumpre a lei sem esforço nenhum, porque a graça é um favor imerecido, onde Deus entende que você agora está nele, e nele então você começa a andar em Espírito. Quando você anda em Espírito, você cumpre a vontade de Deus, você cumpre a lei. Olha que interessante, você não precisa seguir a lei judaica, porque agora você tem a lei do Espírito. Interessante, a fé, como a fé também é uma lei, a lei da fé. Então, queridos, nós estamos aqui, quando Paulo fala em Coríntios, que ainda quando nós éramos pecadores, Jesus veio por nós, fomos pecadores, ele morreu por nós, para que tornássemos a justiça de Deus. Muito bem, justificados e feitos a justiça de Deus. Jesus então se cumpriu a justiça de Deus. Todo o pecado que Adão tinha feito, a humanidade tinha feito, em Cristo agora foi pago a dívida, tetelestai, né? Está pago, está consumado. Jesus pagou na cruz a dívida que outrora nos cobrava. Então essa justificação, ela vem então através da fé. Então quando você entende que pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Então você tem aí essa palavra da fé que traz uma justificação e traz para nós uma nova identidade. Essa identidade agora, qual é essa nova identidade? Somos agora justificados, estamos perdoados de nossas dívidas em Cristo, que Cristo rasgou a cédula e a cobrança que havia sobre nós do pecado foi rasgado. Você então agora não é mais pecador, você agora é redimido e salvo. Veja bem que ele transformou, a Bíblia fala, nós transportou do império das trevas, do império do reino das trevas, para o reino do seu amor. Então é um transporte, um resgate, ou seja, ele comprou você, que você que era escravo. Imagina você, Paulo descreve isso, e havia muito no tempo dele, essa questão de escravatura, naquele tempo de Paulo, onde os senhores de escravos naquele tempo, eles, nas praças públicas, eles expunham os homens e mulheres e garotas para aquelas pessoas que não tinham como pagar as suas dívidas. Eles eram levados para servir em escravidão por um certo período de tempo até pagar as suas dívidas. Ou filhos eram levados como escravos, filhos eram levados como escravos, porque a pessoa não tinha condições de pagar as suas dívidas, então eles eram levados como escravos. E Paulo ele vai retratando o contexto dessa história, ele vai falando assim como que Jesus veio e ele começa então a comprar, como se fosse assim, olha, estava ali, Satanás, olha, todo esse povo aqui está devendo, né? Está em pecado, estão em dívida, e alguém então está exposto ali. Então Jesus, como Jesus viesse ali e falasse assim, eu estou comprando e pagando a dívida, eu estou resgatando. Ele comprou o direito de propriedade e falou, não, isso agora me pertence. Ele devia tanto, né? Então, veja bem, então a justiça de Deus, ela criou uma célula de cobrança. Quando o homem pecou, através da lei, a lei começou a mostrar o seu pecado. Olha, você não consegue viver dentro da vontade de Deus, porque o homem é carnal, a lei é espiritual. Então, gerou cédulas e cobranças, estou parafraseando para você entender, no qual Jesus, não, eu cumpro essa dívida, eu pago essa dívida. Consequentemente, se ele pagou porque ele comprou, ele pagou, então agora o que éramos no império das trevas, ele pegou lá, né?
Esse aqui pertencia ao Império das Trevas, agora vai passar a pertencer ao meu reino. E pertencendo a mim, pertencendo ao meu reino, ao reino do meu amor. Então, entenda que a justificação, ela é uma compra. Justifica, né, pela fé, dizendo assim, eu fui justificado, comprado. Agora isso é uma justificação, que aquilo que outrora eu era um pecador, agora sou propriedade exclusiva de Deus e tenho agora o direito de ser chamado filho de Deus. Interessante isso. Ou seja, o homem sai de uma condição de pecado, de escravo, agora na condição de filho, né? De servo, filho de Deus, tem o direito de ser chamado filho de Deus e cordeiros com Cristo. Ora, a Bíblia fala que Jesus está sentado lá em Efésios capítulo 6, acima de toda principado e potestade. Está sentado aonde? Ao lado de Deus Pai, do lado direito de Deus Pai. E nós, em Cristo, estamos nele. Então, se você está nele, a Bíblia fala nele, você está sentado em cima de potestade, principados e os dominadores deste mundo tenebroso, nele, ao lado de Deus Pai. Então a igreja está ali, acima de qualquer situação. Não pense você que você é menos que isso. O diabo quer que você pense menos que isso, porque ele é um derrotado, ele foi derrotado na cruz. A dívida já foi rasgada, porque Jesus cumpriu tudo o requisito da lei exigia. A alma que pecar essa morrerá. Ele foi lá, morreu, sem pecado, morreu em seu lugar. Isso chama-se substituição. É uma outra doutrina também da fé, que nós falamos, ou seja, alguém morreu em meu lugar. Era eu para pagar, não tinha condições de pagar essa dívida. Era impagável a dívida. Mas Jesus falou, não, eu pago para você essa dívida. Então eu pago para você essa dívida. Então a partir do momento que essa dívida foi rasgada, essa promissória era impagável, é como se você tivesse um cartão de crédito, você gastou e você não consegue mais pagar. Virou uma bola de neve e aí essa dívida ficou impagável. Chega alguém e fala, mas eu pago a sua dívida. Pô, mas eu não tenho condição, né? Mas eu paguei. E é só a favor da graça. A graça que Deus está mostrando assim nós não tínhamos condições nenhuma de estar na presença de Deus, de pagar qualquer dívida, mesmo assim Ele veio e pagou a nossa dívida. Isso chama-se substituição. Em Hebreus, nós encontramos essa mesma passagem, quando o próprio autor de Hebreus fala assim, que outrora os pecados eram cobertos por sangue de bodes, de carneiros, de pássaros, né, no caso de pombos, em perfeito estado, apresentavam aos sacerdotes, depende de cada grau, cada oferta era mediante o tipo de grau financeiro que a família tinha. A gente podia dar um cordeiro, ou podia dar um novilho, a outra mais simples, que não tinha condição, um casal de pombos. Então todos eles mostravam o que? Eu estou sacrificando uma vida pela outra. Ou seja, e não era o sacerdote que cortava o pescoço do animalzinho. A pessoa colocava a mão sobre o animal, confessava os seus pecados uma vez por ano diante do sumo sacerdote. E aí a pessoa recebia o cutelo do sacerdote, que cortavam e espargiam o sangue em uma bacia de bronze. E então ali dizendo, os meus pecados estão cobertos através dessa vida sacrificial, ou seja, a vida dele por mim. Há uma pseudo-substituição que era sombra do que viria. Paulo fala que tudo era sombra do que viria a acontecer. Então todos os rituais judaicos de sacrifícios, de sangue, era exatamente para dizer, até ali, aquele sangue de touros, de animais, não perdoava pecados, ou seja, não era algo definitivo, mas algo temporal, que todo ano tinha que fazer a mesma coisa. Jesus, como João apresentou lá no Evangelho de João, eis o Cordeiro do mundo, que tira o pecado do mundo, se apresenta como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como é o Cordeiro de Deus? Que ele, sendo perfeito, ele morreu na cruz, a justiça se fez nele, então tudo se fez novo. Você deixou de ser uma nova criatura, agora o seu pecado não é mais encoberto, mas o seu pecado agora é redimido, perdoado para todo sempre. O seu sangue agora, ele entrou no Santo dos Santos, lá no céu, apresentou o seu sangue é apresentado como sacerdote, e você é salvo para toda a eternidade, porque o seu sangue garante isso.
Essa mentira que você perde a salvação, querido, quando você está em Cristo, a não ser que você renegue isso e não aceita isso na sua vida. Querido, o sangue de Jesus é um sacrifício eterno, não havendo mais necessidade de sacrifícios de bodes, de ovelha, de carneiros, nada disso. O Cordeiro de Deus foi imolado para que você e eu tivéssemos agora acesso ao reino, os santos dos santos, tivesse a comunhão com Deus. Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de cima para baixo, acabou-se, o Santo Santo foi exposto, dizendo: agora nós não precisamos mais de um intermediador. O sumo sacerdote perdeu a sua função. Queridos, nós agora, diz a palavra, somos nação santa e sacerdócio real. Eu e você fomos chamados para ser parte de uma nação santa, e somos chamados de filhos de Deus, e somos chamados de sacerdotes reais. Olha que interessante. O que é o sacerdócio real? Eu e você agora somos sacerdotes de Deus. Eu e você agora não precisamos mais de intermediários. Eu e você não precisamos mais de alguém que interceda por nós diante de Deus. Lógico, Jesus está lá diante de nós como igreja, intercedendo pela igreja. Mas eu, através de Cristo, entenda, e no nome dele, no nome de Jesus, agora temos livre acesso, através de Jesus, e nele, ao Deus Pai. Agora, o Pai não habita apenas numa caixa, né, na arca da promessa, mas nós se tornamos a arca da promessa. E ele fala assim: aquele que ouve as minhas palavras, eu estou à porta e bato a porta do coração. Se abrir a porta do coração, entrarei nele e nele farei morada. Deus não vai morar mais em templos feitos por mãos de homens, mas agora nós se tornamos a arca de Deus, e o Espírito Santo vem habitar em nós quando nós aceitamos Jesus. Então essa etapa da justificação, ela traz todos esses benefícios que você vai entendendo pela palavra. A palavra de Deus nos justifica, ela nos traz então a garantia, nos traz uma aptidão para que eu e você agora possamos ter acesso ilimitado diante de Deus. Queridos, eu sei que eu dei uma pincelada por cima sobre a justiça de Deus, que faz parte da doutrina da palavra da fé. Eu quero que você entenda que você é justificado em Cristo Jesus e nada vai te condenar. Você não é mais pecador, você é salvo, você é justificado, você se tornou a justiça de Deus. Amém? Quero que fique com Deus, divulga e compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos e apoia nosso ministério, nosso canal aqui no YouTube. Muito obrigado e fique com Deus e um ótimo final de ano para você. E espere o segundo vídeo, vamos falar muito mais sobre assuntos importantes sobre a palavra da fé.